A pérola seminal ou embrião áureo. Entraremos, pois, no tema, na palestra desta noite. Vamos falar sobre o que é a pérola seminal, o embrião áureo, etc. Antes de tudo, meus caros irmãos, é necessário saber que a pérola seminal ainda não existe no animal intelectivo equivocadamente chamado homem. Em todos os seres humanos, ou melhor dito, em todos os bípedes tricerebrados equivocadamente chamados assim, humanos, existe o ego, o eu, o mim mesmo. Tal eu está formado por um conjunto de entidades tenebrosas, sinistras e esquerdas. É óbvio que ditas entidades personificam nossos erros psicológicos, ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. O conjunto, pois, de todos esses defeitos, personificase nos distintos eus que formam o mim mesmo, o si mesmo, o sete da sabedoria egípcia. Os seres humanos comuns e correntes, ou melhor diríamos, os humanoides comuns e correntes, não podem ver os mundos suprassensíveis, não têm as faculdades transcendentais que lhes permitiriam penetrar nos mistérios da vida e da morte. Isso se deve, simplesmente, a que têm a consciência adormecida. A consciência é a mesma essência, e está adormecida, porque está enfrascada entre todos os eus que constituem nossos erros psicológicos. Necessitamos dissolver esses eus para que a essência ou a consciência se libere. Só à base de compreensão de fundo e com a ajuda da Divina Mãe Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, podemos destruir, aniquilar a todos esses EUS que constituem nosso ego, nosso mim mesmo. Conforme esses eus vão sendo aniquilados, a essência vai desengarrafando-se, e quando a essência fica totalmente liberada, então, despertamos, podemos ver, ouvir, tocar e palpar as grandes realidades dos mundos superiores. No entanto, a essência não se desengarrafada toda de imediato, o processo é metódico, lento. A essência vai desenfrascando-se ou liberando-se, conforme vamos compreendendo e eliminando nossos defeitos psicológicos. Quando a essência se libera, em princípio, ou melhor diríamos, quando começa a liberar-se, em princípio, formar-se a pérola seminal, da qual nos fala o Tão. Então começam a surgir os primeiros lampejos de consciência desperta. Tais lampejos, tais relâmpagos conscientivos surgem naquelas horas em que o corpo físico encontra-se dormido na cama, isto é, enquanto vivemos nesses mundos sutis dos quais nos falam os distintos escritores esoteristas. Começam a dar-se conta de que está fora do corpo físico, de que já não pertence ao mundo físico, ainda que tenha corpo físico. É óbvio que, durante o sono, todos os eus, a essência, estão fora do corpo físico. Mas as gentes então, sonham nada mais, e sonham porque têm a consciência adormecida. Quando a consciência começa a despertar, os sonhos desaparecem. E quando um está bem desperto já não pode sonhar. Por exemplo, em certa ocasião, enquanto trabalhava no mundo astral, escapou-me um sonho da mente. De ipso facto dei-me conta de que se me acabava de escapar um sonho e antes de que tomasse forma nessas regiões suprassensíveis, eliminei-o. De maneira, pois, que não lhe dei oportunidade como para hipnotizar-me ou fascinar-me, porque eu vivo desperto nesses mundos e vejo aos que estão dormidos, quando funcionam nas regiões suprassensíveis. Por aqui, por ali e acolá, surgem milhares de pessoas, gentes que andam dormidas. Parecem sonâmbulos ao caminhar, gentes que jamais em sua vida têm se preocupado pelo despertar da consciência. Esses sonhadores fazem coisas verdadeiramente absurdas, por exemplo, um dia desses tantos, encontrando-me em certa casa, vi de repente que a matrona daquela residência sai de seu quarto, dirige-se a mim, abraça-me ardentemente e até me beija. Eu surpreso disse-lhe: Mas, senhora, a senhora está me confundindo. Sim, chamava-me pelo nome do marido, um 20 fulano. Disse-lhe: Mas, repare, se a senhora está dormida e eu não sou seu marido. A senhora vem me beijar e abraçar e toda essa questão, mas se eu não sou seu marido? Por um momento pareceu refletir, e teve um despertar, meus caros irmãos, olhou-me logo fixamente, passou a mão direita por seus olhos e uma vez que se convenceu de que eu não era seu marido, pediu-me desculpas e sentiu-se envergonhada. Disse-lhe: Convencesse? A senhora estava sonhando, a senhora cria que eu era seu marido e não era tal.
A senhora necessita preocupar-se, lutar por despertar a consciência. Refletiu um pouquinho e retirou-se. Assim são os dormidos no mundo astral e também no mundo da mente. Quando um desperta, esses sonhos acabam, e já vê as coisas tal qual são, não como aparentemente são. O processo do despertar inicia-se, pois, com a pérola seminal. Mas tal pérola não está formada, há que formá-la, e formar-se com os primeiros percentuais de essência que costumam escapar-se ou desengarrafar-se ao destruir os primeiros eus. Em algumas pessoas começam a ver-se esses relâmpagos de consciência, de forma muito insípida, tais gentes dizem-se, por exemplo, a si mesmas, bom, isto que estou vendo é interessante, parece que estou sonhando. Será que estou dormida? Será que estou sonhando? É naturalmente, tal manifestação psíquica, um princípio incipiente de consciência desperta. Mas mais tarde, conforme o percentual de essência ou consciência vai liberando-se de entre essas garrafas que se chamam eus, a pérola seminal vai se desenvolvendo, e então já, essas pessoas não se contentam com dizer, estou sonhando, ou parece que isto é um sonho. Sua consciência é ainda maior e podem exclamar, estou fora do corpo físico, estou no astral, não estou sonhando. Claro, isto representa um gasto de energia maior, e só se dá quando já a pérola seminal está mais desenvolvida. Conforme o trabalho esotérico continue, conforme formos destruindo aos eus que formam nossos defeitos, a pérola seminal continua também em seus processos de desenvolvimento, até transformar-se radicalmente, vindo a formar isso que chamamos o embrião áureo. Tal embrião é, em si mesmo, alma fabricada, tal embrião é muito belo, e bem desenvolvido pode ter o mesmo ou maior tamanho ainda que o do corpo físico. O embrião áureo denomina-se também flor áurea, e quando já se estabelece em nós, vem a formar um equilíbrio maravilhoso entre o espiritual e o material. O embrião áureo é o verdadeiro centro permanente de consciência, nos dá individualidade, nos dá autoconsciência. Quem possui o embrião áureo pode entrar e sair do corpo físico à vontade, pode mover-se em todos os departamentos do reino à vontade, pode estudar os mistérios da vida e da morte nos mundos superiores, pode recordar suas vidas anteriores, pode conhecer o futuro que o aguarda. Por tudo isso urge que eliminemos o ego, que o reduzamos a cinzas, a poeira cósmica. Esse é o mistério do florescer áureo. Quem desenvolve, pois, em si mesmo, o embrião áureo, quem possui a flor áurea, não pode já esquecer suas vidas anteriores e quando muda de corpo faz a consciência, isto é, quando renasce já não esquece sua própria individualidade, suas vidas passadas, etc. Agentes comuns e correntes só têm a essência, não têm formado o embrião áureo. Nessas gentes ainda não surgiu o mistério do florescer áureo. Muitos querem poderes, clarividência, clareaudiência, capacidade para entrar e sair do corpo físico à vontade, etc. Eu lhes digo que quem desenvolver o embrião áureo não tem por que preocupar-se por tais poderes. Realmente, os poderes são flores da alma que surgem em nós quando temos amadurecido, isso é tudo. Quem possui o embrião áureo de fato é clarividente, clareaudiente, telepata, pode entrar e sair do corpo físico à vontade, pode visitar os mundos superiores, o astral, o mental, o causal, etc. O caminho para a formação desse embrião não é outro senão o da dissolução do eu, do mim mesmo, do si mesmo. Tal eu, como lhes digo a vocês, está formado por nossos defeitos, e estes últimos estão personificados nos demônios de Sete. Qualquer que estude a sabedoria dos egípcios poderá evidenciá-lo. É urgente, pois, que os irmãos compreendam a necessidade de formar, em si mesmos, o embrião áureo. Quando este logra sua plena autorrealização, seu absoluto desenvolvimento, convertese, diríamos, em uma gema preciosa, pois, esse é o objetivo real, não somente de nossa existência, mas de todas as existências anteriores ou futuras. Uma vez que se tem logrado que a flor áurea, que o embrião áureo resplandeça em nós, vem a união com a superalma, essa superalma da qual nos falava Emerson, essa superalma da qual nos falava Goethe, o autor do Fausto. Em linguagem, diríamos, de tipo orientalista ou teosofista, tal superalma é conhecida como Manas superior. Sabemos que existe também o Manas inferior, mas a este último não estamos nos referindo.
Obviamente, estamos citando ao superior Manas, ao terceiro aspecto da Trimurti Atmanbuddhi Manas. E isto é necessário conhecê-lo. A fusão do embrião áureo com a super-alma nos converte, de fato, em indivíduos sagrados, em homens autênticos, legítimos, verdadeiros. É difícil à simples vista fazer diferenciação entre o que é um homúnculo racional ou animal intelectivo e o que realmente é um homem autêntico. A realidade é, meus caros irmãos, que para ser homem autêntico há que ter adquirido o embrião áureo, há que ter, também, logrado a fusão do embrião áureo com a super-alma, e por último, há que estar bem vestidos com o traje de bodas da alma, aquele famoso Tossoma Eliacon dos velhos alquimistas medievais. Um embrião áureo bem vestido com seu traje de bodas e devidamente fundido com a super-alma é, de fato, um homem autêntico. Tal homem pode estar encarnado como desencarnado, mas é um homem, onde quer que se encontre. O animal intelectivo aparentemente é homem, mas não o é. Por quê? Primeiro, porque não possui o embrião áureo, isto é, não tem um centro de consciência permanente, não tem uma legítima individualidade, não possui autoconsciência, por tal motivo é irresponsável. Dentro dele só há um conjunto de eus. Quero sair a dar um passeio, diz por exemplo o eu do movimento, imediatamente briga aquele outro eu que se relaciona com o intelecto, e diz, não, eu não quero passeio, eu vou ler o jornal. De repente aparece sobre a mesa da sala de jantar o prato delicioso, e então clama dizendo o eu da digestão, o eu do estômago, não, eu nem vou passear nem vou ler o jornal, tenho fome e prefiro comer. Veem vocês, irmãos, essa briga de eus. Não há ali, pois, verdadeira individualidade. Ali não há senão um conjunto de eus que brigam pela supremacia. O que não desenvolveu o embrião áureo, não é um sujeito responsável. Compreender isto é vital, meus caros irmãos. Além disso, o que não alcançou o estado humano, ainda que creia sê-lo, não o é, porque nem sequer está vestido com o traje de bodas da alma, isto é, com os corpos solares. Parecem-se, pois, o animal intelectivo e o homem, mas são diametralmente opostos, completamente diferentes um do outro. O animal intelectivo é uma semente que poderia desenvolver-se e dar origem ao homem. Desgraçadamente, a maior parte dessas sementes perdeze, rara é a semente que germina. Milhões de seres humanos, ou de humanoides, melhor diríamos, ingressam constantemente na involução submersa dos mundos e infernos. Muito raro é o animal intelectivo que verdadeiramente anele a autorrealização íntima e que se sacrifique por ela. Quando um tem chegado à autorrealização, quando formou o embrião áureo, já verdadeiramente é homem no sentido mais completo da palavra. Assim, pois, convidou-os a vocês à reflexão. Fale, irmão. Estudante. Mestre, minha pergunta, desde logo, não encerra nada de dissimulações, é absolutamente sincera. Disse que enquanto não logramos o desenvolvido do embrião áureo não somos responsáveis, então quer dizer que se erramos enquanto não temos desenvolvido o embrião, o karma não existe para um? Mestre. Isso de responsável tem várias acepções. Dizemos responsáveis na forma de autoconsciência, responsáveis no sentido transcendental da palavra. Claro, que o karma existirá sempre, ainda que a menor grau de consciência, menor grau de karma, por outra parte, a maior grau de consciência, maior grau de responsabilidade. E, o que acrescenta sabedoria acrescenta dor, diz Salomão. Somos irresponsáveis quando não temos embrião áureo, dentro de um estado relativo e circunstancial, compadecese de nós muito, e realmente não se nos castiga com todo o rigor que merecemos. Mas quando adquirimos o embrião áureo, fazemo-nos verdadeiramente responsáveis no sentido transcendental da palavra, e então pagamos o dobro do que vale realmente a falta cometida, porque a maior grau de consciência, maior grau de responsabilidade, assim é que tenho querido falar. Há alguma outra pergunta, irmãos? Estudante. Mestre, o embrião áureo disse que está formado nos bodhisattvas. O caso de um bodhisattva caído que tem seu embrião áureo, considero que não pode manifestar-se em toda a sua expressão, por estar embotelhado no ego? Mestre. Assim é. Nos bodhisattvas caídos, por exemplo, o embrião áureo está embotelhado entre o eu pluralizado. Devido a isso, pois,
dormem até certo ponto, não totalmente, mas até certo ponto. Têm mais responsabilidade e por isso se lhes castiga o dobro. Os bodhisattvas caídos, se não se levantam, entram aos mundos infernos condenados por 3 delitos. Primeiro, ter assassinado Buda. Segundo, ter desonrado aos deuses. Terceiro, distintos delitos. Há mais castigo para o bodhisattva caído porque tem o embrião áureo. Por isso ele não tem desculpa, a ele a lei o castiga em todo o seu rigor, isso é tudo. Fala, irmã. Estudante. Mestre, na atualidade há algum ser vivo que tenha o embrião áureo já desenvolvido? Mestre. Sim, há, eu sou um desses, às suas ordens. Estudante. Mas, fora daqui, mestre. Pois, fora daqui, há muitos bodhisattvas irmã caídos, que têm o embrião áureo desenvolvido e há também muitos bodhisattvas que não estão caídos e têm seu embrião áureo desenvolvido. De maneira que isto da dissolução do eu é muito importante, porque mediante a dissolução do ego conseguimos formar o embrião áureo. É urgente dissolver o ego, reduzi-lo a pó, a cinzas. Me tem entendido? Bom, irmãos, há alguma outra pergunta? Fale. Estudante. Então, o nascimento do embrião áureo não é um problema exclusivamente sexual? Mestre. Nisso estão vários aspectos. Se vamos ao exclusivo, desde o ponto de vista do sexo, é óbvio que nós também somos filhos do sexo, porque nossos corpos físicos formarão-se mediante a cooperação de um zoospermo e um óvulo. Quanto ao embrião áureo propriamente dito, também ali está a força sexual. Em primeiro lugar, tenhas em conta que os EUS que personificam nossos erros tomam forma graças ao agente sexual, ainda que seja em seu aspecto negativo, na zona, pois, do plexo solar, e logo surgem à existência. Em outras palavras, o ideoplástico cristaliza tomando forma mediante o agente sexual, no plexo solar, e logo surge a existência em forma de eus. Por exemplo, irmãos, temos um impulso de ira, um rancor com outra pessoa, com esse rancor sentimos-nos terrivelmente irritados, gostaríamos de golpear o próximo. Então, essa atitude psicológica nossa assume uma figura, com nosso parecido, com nossos olhos, com nosso mesmo rosto, etc. Uma figura dentro da qual fica embotelhada parte de nossa consciência ofendida. E essa figura não é algo morto, não é uma pintura, não é um animal dissecado, é algo que tem realidade, que vive. Essa figura é uma criatura vivente que graças ao agente sexual toma forma no plexo solar e logo surge dali, já leva dentro algo de nossa consciência, assim formam-se os eus. Poderiam vocês dizer-me, bom, mas o que tem que ver o plexo solar com a energia sexual? E seria uma objeção correta. Ah, claro, em nossas glândulas sexuais levantam-se vapores seminais, hidrogênio SI12, e de nossos órgãos sexuais também levantar-se a antítese, o fogo antitético, o fogo, diríamos, esquerdo do abominável órgão kundartiguador. Acumular-se no plexo essas substâncias, e é mediante essas substâncias, hidrogênio Si12 e fogo negativo fatal, que toma forma no ideoplástico fantasma da ira, tal como a temos sentido. Assim surge no plexo, ou da região ventral, o que se chama um eu de ira, um eu de rancor, um eu que tem nossa mesma figura, que vive, que alenta, que pode mover-se em todo o espaço, etc. Nisso há, pois, material sexual. É óbvio, pois, quando nós dirigimos nossa energia criadora contra tal ou qual eu, o desbaratamos. Não diz acaso a homeopatia, similia similibus curantur. Um ditado vulgar diz por aí, contra mordidas de cadela, pelos da mesma cadela. E é verdade, esse é o lema da homeopatia. Assim, pois, se esses eus têm cristalizado mediante o agente sexual negativo, é óbvio também que mediante o agente sexual positivo poderíamos desintegrá-los, reduzi-los a pó. Por isso é que, primeiro, há que compreender o erro. Segundo, há que rogar à Divina Mãe Kundalini, para que ela utilize a energia sexual, rogar-lhe que desintegre, que reduza a pó ao tal ou qual eu, ao eu que temos compreendido a fundo, e então este se desintegra, se reduz a pó. E quando isto sucede a essência libera-se e toma forma no embrião áureo.
Por isso é que tal embrião está intimamente relacionado com a energia sexual, entendido? Bom, há alguma outra pergunta, irmãos? Estudante. Mestre, em um dos livros do mestre Krumheller, diz que é tão forte a capacidade, a potência da prática do arcano AZF, que nesse momento dirigindo o pensamento, suponhamos, a assassinar uma pessoa à distância, se lograria. É real ou não? Mestre. É claro que sim, mas quando se tem a chave AIT, que está formada por duas letras, I, T, AIT, mas para ter essa chave há que havê-la recebido de lábios a ouvidos de algum guru. Eu tenho essa chave, a conheço, mas me lançaria sobre meus ombros um grande karma. Por isso é que creio, irmãos, que um nunca deve ensinar magia negra. Porque não somente peço que mata a vaca, mas o que lhe tem a pata, entendido? Há alguma outra pergunta? Perguntem, para que não fiquem com a dúvida. Bom, como não vejo perguntas, continuo. Conheci a certo cavalheiro que já desencarnou, um tal Omar Sherenzilin, entre parênteses, me permito nomeá-lo, porque já desencarnou. Um dos magos negros mais ilustres que tenho eu conhecido. Era um poliglota, falava espanhol, inglês, francês, alemão e não sei que tantos outros idiomas, grande músico, como conferencista era maravilhoso, tinha um intelecto faiscante, terrível. Eu assisti a uma de suas conferências. Quando examinei com o sexto sentido, pude ver que irradiava uma luz azul muito bela, e um amarelo genial, no entanto, sua profundidade era de um avermelhado sanguinolento. Os irmãos todos o escutavam com muita atenção. Depois, pude evidenciar que esse azul que se via em sua aura tão belo e esse amarelo, não eram dele mas do auditório, dos que o escutavam. Quem nos o tinha apresentado, enfatizavam a ideia de que era nada menos que o mesmo mestre Kutumi. Quando fomos conhecê-lo, sim, assombramo-nos de sua erudição, além de poliglota e de suas artes de músico, etc. Sua conferência,